Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar, né, as nossas atividades da semana do dia 18 ao 22, né, de maio. E para a nossa primeira atividade, eu trouxe esse vídeo aqui com as correções, né, comentadas das questões que eu passei na semana passada para vocês, sobre os povos pré-colombianos. Espero que vocês, né, tenham entendido, compreendido um pouco, né, a riquíssima cultura que esses povos tinham, né, antes da chegada dos europeus. E mais para frente, né, a gente vai analisar como que esses povos eles resistiram à dominação, né, europeia, tanto de espanhóis quanto de portugueses e de outros povos, povos europeus, mas principalmente desses dois, né? Então eu deixei para vocês 5 atividades no final do resumo sobre os povos, né, pré-colombianos, e vou fazer um comentário aqui com vocês, né, dessas questões. Mas não se preocupe, né, que as respostas também foi enviadas no gabarito aí para vocês na primeira atividade dessa semana. Então vamos lá. Na primeira questão, eu pedi para vocês fazerem uma, né, pequena pesquisa sobre a bandeira do México, né, um pouquinho da sua história ali e qual que é a ligação que essa bandeira tem com a história dos astecas, tá? E, por fim, descrever os símbolos que aparecem nessa bandeira. Então, bastava, né, uma rápida pesquisa no Google, né, que vocês iriam achar que a bandeira mexicana atual, né, ela é de 1968, tá? As suas cores, vermelho, branco e verde, elas foram adotadas já lá no século XIX, quando o México conquista sua independência em relação à Espanha, tá? E no meio tem um brasão, né, com alguns símbolos ali. Né? Dentro desse brasão, nós encontramos uma águia pousada em cima de um cacto com uma cobra, né, no bico. Então vejam bem, a relação dessa bandeira com a história dos astecas é que essa bandeira ela resgata a ancestralidade dos mexicanos. Os astecas eles também eram conhecidos como os mexicas, tá? Então a utilização desse símbolo é para valorizar e resgatar a ancestralidade do povo mexicano, tá? E esses símbolos que aparecem na bandeira está relacionado ao mito de fundação, né, da capital do Império Azteca, né, Tenochtitlan. Não sei se pronuncia dessa forma aqui, né, mas está escrito, vai aparecer escrito para vocês, né, na folha. Tá? Que, segundo a lenda, a visão, né, dessa imagem de uma águia em cima de um cacto, uma cobra, né, no bico, né, seria o local onde que os astecas iriam fundar a sua capital, a capital do seu império. Tá? Então, essas são as relações que nós podemos fazer, né, sobre a bandeira e a história dos astecas. Ok? Bom, na questão número 2, pediu-se, né, para escrever o resultado das contas abaixo, utilizando o sistema numérico dos maias. Bom, eu passei para vocês um quadro, né, sobre esse sistema numérico dos maias. Então era bem fácil fazer as contas, né? Todos vocês, né, já sabem fazer contas simples, né, de somar e subtrair, mas, né, representando aqui com as imagens, né, os ideogramas aqui dos maias. Então vamos lá. Na letra A, pediu para escrever 5 mais 8, 13. Como que é o 13? São 2 riscos e 3 pontinhos, tá? Cada risco representa o 5, né? Então, 5, 5, 10, e cada pontinho representa uma unidade. 3 pontinhos, 3, tá? Então, ficaria 2 riscos e 3 pontinhos. Na letra B, pediu-se aqui 20 menos 12. 20 menos 12, 8. Tá? Então, o 8, um risco e
3 pontinhos, ok? Bem simples, né? É só para vocês conhecerem mesmo esse sistema de escrita, né? Sistema numérico aí dos maias, tá? Para vocês compreenderem como que eles eram evoluídos, né, naquela época. Não eram povos selvagens, né, como os europeus viam eles. Na letra C, 2 mais 3, 5. Né? O 5 eu já comentei, é apenas um traço, né? Um risco. E a letra D, 5 mais 12, 17. Né? 17 vai dar 5, 5, 5, 15 e duas bolinhas, 17. Né? Olha lá, 5, 5, 5 e duas bolinhas, 17. Então, era só vocês consultarem, né? Fazer as continhas e consultarem aqui a tabela, tá bom? Era só mesmo para fixar na cabeça de vocês e vocês compreenderem, né, a importância, né, do que foi desenvolvido aí por nossos antepassados. Na questão número 3, perguntou-se aqui, ó, por que os maias, astecas e incas foram chamados de povos pré-colombianos? Olha, esse é um termo que a gente utiliza igual o termo da pré-história, só que ele, né, tem uma carga preconceituosa, tá? Não é um termo relativamente correto de se utilizar, tá? Mas a gente continua utilizando, tá? Porque ao longo da história isso ficou meio que enraizado na nossa cultura, tá? Então, quando a gente fala de povos pré-colombianos, logo a gente já associa a principalmente esses 3 grupos aqui que nós estudamos, tá? Então, não tem problema falar pré-colombianos, desde que a gente reconheça, né, que tem uma carga pejorativa, né? Tem uma carga preconceituosa em cima, né, desse termo, tá bom? Porque o mais correto seria tratar, né, como povos indígenas que viveram, né, aqui na América antes da chegada, né, dos europeus, e cada um com as suas particularidades, tá? Porque quando a gente fala assim, povos pré-colombianos, a gente meio que agrupa os 3 aqui e todos os outros, né, que viveram também antes deles, como se fosse um grupo só, tá? E não foi, né? Não foram um grupo só. Mas então, respondendo aqui a questão, a gente chama, né, esses povos de pré-colombianos porque eram povos que habitavam aqui no continente americano, né, moravam aqui no continente americano, antes da chegada de Cristóvão Colombo, que é tido como, entre aspas, o descobridor da América, tá? Descobridor lá para os europeus, né? Mas a América já estava, né, povoada. Então, o termo pré significa antes, né? E Colombo, né, colombianos aí vem de Colombo, tá? Então, antes de Colombo chegar, já haviam esses povos morando aqui no continente americano, tá bom? E a questão número 4 está perguntando aqui, ó, com base nas informações abaixo, né, escreva a qual civilização pertence a essa descrição. Tá? Então, na letra A, habitavam a região da América Central. Influenciou muito o povo que a dominou e criou um sistema numérico muito desenvolvido. Olha, só pela localização, né, em que a descrição nos dá aqui, a gente já deveria associar aos maias, tá? Porque eu tinha passado aquele esquema para vocês, né, decorarem. O A de alto, né, vem dos astecas, né? O M de maias, né, vem no meio e o I de inferior vem, né, logo abaixo, vem dos incas. Tá? Então, na América Central, né, na geografia, a gente sabe que fica ali no meio. Tá? Então, seria dos povos maias. Mas ainda dá uma outra informação para a gente associar aos maias, que é esse sistema numérico aqui bem desenvolvido, que é o que a gente acabou de fazer na questão número 2. Tá? Então, se a gente volta aqui, ó, os maias, né, na América Central com um sistema bem desenvolvido. A letra B.
formaram um poderoso estado na região onde atualmente está localizado o México. A capital desse estado, Tenochtitlan, foi fundada em uma ilha no lago Texcoco. Tá? Muito fácil, né? É só a gente associar aqui ao México, né? Os astecas, que também eram chamados de mexicas, e que habitavam, né, ainda habitava a região onde hoje, né, é o atual México. Por isso que a gente fez essa pesquisa fazendo uma relação entre o México e a história dos astecas, né? Aqui no mapa a gente consegue observar que está na região, né, do México. Então ficou maias, Méxicos e México não, desculpa, astecas, e ficou, né, sobrando aqui os incas, né? Mas a gente também consegue identificar bem fácil pelas informações, olha. Civilização que estabeleceu na região da Cordilheira dos Andes, formou um grande império com poder centralizado e que mantinha um eficiente sistema de mensagens. Todas essas características aqui está na descrição do texto e eu comentei com vocês, né, na videoaula, tá? Então, olha lá, habitava na Cordilheira dos Andes, tá? Tinha um estado, né, bem sendo centralizado e um sistema de comunicação, né, que facilitava a comunicação entre as regiões. E olha só, pelo desenho a gente consegue observar aqui também que os incas foram os que tiveram maior território, né, dentre esses impérios que existiam aqui antes, né, da chegada dos europeus. Tá? Então ficou, né, dessa forma nossas resoluções, né, as nossas respostas. Tá? Eu vou só colocar aqui no vídeo aqui para vocês como que o texto, né? Aqui, o gabarito, né? Para vocês, né, não se preocuparem com a forma de escrever. É claro que o conteúdo central, né, vai estar parecido, mas cada um vai apresentar a sua forma de escrever, né, de colocar esse conteúdo aí no papel, tá? Então aqui eu mostrei para vocês como que ficou. E não reparem nas bolinhas aqui, né, da numeração, que ficou tudo torto, tá? Mas trabalhar com essas bolinhas aqui no Word para deixar centralizado desse tamanho aqui requer uma destreza que eu não tenho, tá? Mas tá aqui a resposta, tá? E espero que vocês tenham, né, compreendido um pouco, né, sobre essas informações. Vai ser ainda um tema que nós vamos voltar a tratar quando a gente vê, né, for trabalhar o conteúdo sobre a chegada, né, a conquista, né, da América Espanhola e da América Portuguesa. Tá bom? Então, desejo vocês bons estudos, tá? E na próxima videoaula, né, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os povos africanos, tá? Um pouquinho da cultura dos povos africanos.